Olá, pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de saúde da mulher. Vamos iniciar hoje essa disciplina em que falaremos sobre saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente. Vamos começar? Uma breve introdução ao que era a saúde da mulher antigamente. A saúde da mulher ela foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX. E era limitada nesse período às questões relacionadas à gestação e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, década de 50, década de 70, traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, a pessoa que era responsável pela criação, educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e dos familiares. Então, como todos nós já sabemos, a mulher antigamente ela era vista apenas como uma pessoa do lar, que tinha o simples objetivo de ter filhos, procriar, cuidar dos filhos e da família para o resto da vida. Esse era o único papel possível para uma mulher antigamente. Apesar de que nós sempre tínhamos algumas mulheres excepcionais desde o começo, que foram construindo a história que a gente tem hoje sobre as mulheres, nossa independência, nossa condição que a gente tem hoje como mulher. Porém, lá nos anos 70 as coisas eram bem diferentes, né? De 30 a 70. Trouxe aqui para vocês uma propaganda de um tônico para a saúde da mulher. E observem como que eles foram descritos. Ela seria adorável se não fosse doentia. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e o encanto capaz de a tornar adorável aos olhos masculinos. Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher, o remédio que traz no nome o resumo de suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento do delicado organismo feminino. Não consigo nem começar a procurar as coisas que estão distorcidas nessa propaganda, né? Primeiro, que a mulher deveria se tornar adorável aos olhos masculinos. Segundo, que ela é doentia, ou seja, eles dizem que a saúde da mulher é uma saúde frágil, que a mulher é delicada, que ela tem um organismo mais frágil que o organismo do homem. E, né, um produto que prometia curar todos os problemas, que a mulher, na verdade, não tinha problema. Né? Problemas que não existem. Baseados numa ideia de que o corpo da mulher era muito frágil e ela era uma pessoa que deveria estar sempre bonita e saudável aos olhos dos homens. O Senhor já deve ter... Isso aqui é uma propaganda, só para explicar para vocês, direcionada ao homem da época. O Senhor já deve ter percebido que a sua cólera não adianta nada, não vale a pena zangar-se. Não será com gritos e maus modos que há de curar o abatimento, o cansaço e a falta de energia que privam sua esposa de sua anterior atividade para os trabalhos domésticos. Então está dizendo aqui que o homem não precisa se zangar, não adianta o homem se zangar se a sua mulher está abatida, cansada e sem energia. O atraso do almoço todos os dias não é causado pela preguiça de sua senhora. Observe melhor e saiba que certas enfermidades uterinas têm como sintomas a prostração, o desânimo, a tristeza e o alquebramento das forças físicas. Talvez sua esposa não lhe tenha revelado por uma natural reserva que suas regras aparecem retardadas, ou são escassas, ou desaparecem de repente. Aí está o seu mal. Em vez de encolerizar-se, o Senhor deve aconselhá-la a tomar a saúde da mulher, que normaliza as regras, a menstruação. Compre-lhe um vidro do grande remédio. Trata de sua senhora, que a ordem e a alegria voltarão ao seu lar. Novamente aqui várias afirmações equivocadas sobre saúde da mulher. Associando o que eles chamam de enfermidades uterinas, que talvez a menstruação ou a menopausa, dizendo que a mulher não
não revelava que ela estava com suas regras, com sua menopausa desaparecendo, ou seja, né, menopausa, e que isso era uma doença que poderia ser tratado com a saúde da mulher. Esse mesmo tônico aqui que a gente falou no slide anterior. Mais um aqui é um remédio maravilhoso, milagroso, que cura incômodos das senhoras, qualquer que seja a idade da enferma. Combate suspensões, flores brancas, fluxos, cólicas uterinas, hemorragias, irregularidades menstruais, obesidade. E em caso de reumatismo, as melhoras se manifestam nas primeiras doses. A obesidade e o reumatismo nas senhoras, bem como algumas perturbações do seu aparelho genital, tem como causa o artritismo. Não sei o que eles quiseram dizer com isso, desculpa, gente. Está provado que a saúde da mulher combate tais manifestações de fundo artrítico. No caso de enfermidades que se manifestam nas épocas menstruais, tomar 4 colheres por dia de a saúde da mulher durante esse período dessas épocas. No caso de outras enfermidades, toma-se a saúde da mulher de 2 a 3 colheres por dia até manifestar-se a cura. Basicamente vai tomar para o resto da vida, né? Porque obviamente que nenhum remédio consegue tratar flores brancas, eu acredito que sejam corrimentos, não sei dizer. Fluxo, cólica, hemorragia. Você acha que um tônico vai conseguir curar a hemorragia? Obesidade, reumatismo, tudo isso é curado com esse tônico milagroso, saúde da mulher. Então, gente, a gente pode perceber por aqui o quanto não se sabia sobre a saúde da mulher. Não se sabia o que era a irregularidade do fluxo, a obesidade, não se entendiam porque as mulheres têm cólica, o que é o reumatismo, o que causa. Nessa época não se tinha informações sobre isso. E como não é uma coisa muito nova, hoje em dia nós vemos isso bastante, mas que dá para perceber que não é uma coisa nova, a sociedade tenta vender para a gente soluções milagrosas para os nossos problemas, como mulheres, como homens. As mulheres, por exemplo, eles tentam vender cremes, maquiagem, cirurgia plástica, tudo para torná-la mais perfeita. Não é um problema exclusivo das mulheres, mas é uma coisa que acontece com mais frequência nas mulheres. A sociedade nos dizendo que não somos suficientes e que temos que consertar isso a qualquer preço. Era o que vendia aqui, ó, a saúde da mulher. Muito bem, gente. Na década de 50, as ações de saúde começaram a sofrer uma influência dos chamados estados de bem-estar, welfare states, oriundos da Europa, que se direcionavam a grupos vulneráveis. No Brasil, especialmente em relação à saúde da mulher, o objetivo seria fazer das mulheres melhores mães. Assim, a maternidade era o papel mais importante da mulher na sociedade. A criação dos filhos era para a mulher o papel mais relevante em relação ao desenvolvimento econômico. Entendia-se naquela época que a mulher tinha um papel no desenvolvimento econômico. E qual seria esse papel? Criar os homens, criar os filhos para que eles fossem pessoas mais fortes, pudessem trabalhar mais, fossem mais disciplinados, arrumar a roupa dele para ele trabalhar, dar comida para ele trabalhar, criar os filhos dele. E assim, ela contribuiria de alguma forma para o desenvolvimento econômico, mas apenas assim. Dessa forma, nesse período, foram iniciadas algumas medidas de combate à desnutrição e planejamento familiar. Aqui nós percebemos que a mulher, passou a ser vista apenas como mãe. Então, só interessava para que ela fosse capaz de combater a desnutrição dos seus filhos, para que eles crescessem fortes e pudessem ser um meio de produção. E planejamento familiar, uma forma de não engravidar, para que não ficasse sem dinheiro em casa, vamos dizer assim, por alto. Mais um aqui do famoso saúde da mulher. Estou quase comprando para mim essa medicação, de tão maravilhosa que ela é. Que diz que os maridos são maus enfermeiros. A culpa é tua, estás enferma, só porque é teimosa e não se trata.
Todos os meses é a mesma coisa, mas eu é que não tenho vocação para enfermeiro. Né? Estou parafraseando aqui o homem falando isso com a mulher. Os maridos são assim, irritam-se quando as esposas adoecem, o que basta para torná-los maus enfermeiros, porque com seu mau humor, o que conseguem é apenas aumentar a aflição ao aflito. Cabe às senhoras evitarem o quanto possível situações dessas, muitas das quais são fáceis de serem prevenidas. Assim, por exemplo, os incômodos de senhoras não deverão nunca constituir uma origem de perturbações da saúde, uma causa de padecimentos como tão frequente acontece. O uso da saúde da mulher faz com que o aparecimento periódico dos incômodos se dê com perfeita normalidade, sem cólicas, sem abalos do organismo e, ao mesmo tempo, combater o reumatismo, o artritismo e os males da idade crítica. Não consigo também parar para dizer o quanto tudo está muito errado aqui nesse comercial, né? Mas a gente está vendo aqui por uma ótica de muitos e muitos tempos atrás. Espero que aí, né, os alunos, homens da nossa sala, entendam que isso não é mais uma realidade. E que tanto as mulheres têm que cuidar dos seus amados, como os homens também têm que cuidar dos seus amados, né? E que, obviamente, não é uma coisa anormal. Entende-se a menstruação como uma coisa anormal, como uma coisa suja, uma coisa incômoda para as senhoras. E nós temos que trabalhar bastante nisso como profissionais de saúde, para que as mulheres possam ter uma melhor qualidade de vida, até mesmo hoje em dia. Na década de 70, há um enfoque às questões que se relacionam à equidade, que foi um tema da Conferência do Ano Internacional da Mulher, 1975, e do Plano da Década da Mulher, de 76 a 85. Podemos ver aqui várias manifestações de liberdade das mulheres, que levaram inclusive à formação do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Os objetivos eram integrar as mulheres no processo de desenvolvimento, preocupando-se com sua autonomia política e econômica e com a redução da desigualdade em relação aos homens. Na década de 70, há um enfoque maior nas questões relacionadas à equidade, que foi tema na Conferência do Ano Internacional da Mulher e no Plano da Década da Mulher. Então, nós começamos a ver aqui algumas movimentações para empoderar as mulheres daquela época e torná-las independentes econômica e politicamente. Pensando nessa e em outras questões, é criado em 75 o Programa Materno-Infantil, que continha delineamentos gerais sobre proteção e assistência materno-infantil, e buscava englobar cuidados ao período pré-concepcional, pré-natal, parto e puerpério. O programa tinha forte ação de organismos internacionais controlistas, como a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil. E assim como todo programa vertical, fragmentado, reducionista e desarticulado de outras ações e propostas mais amplas, apresentou um baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher. O que quer dizer o que acabamos de falar aqui? Surgiu-se esse programa em 75, pensando apenas na parte de pré-natal, de puerpério, de parto, mas não se pensou na saúde da mulher como um todo, como a parte social, a parte física, parte emocional, como a independência financeira. Pensou-se na mulher apenas como uma simples conceptora, alguém que tinha apenas problemas relacionados ao parto e ao puerpério e ao período pré-concepcional. A gente não vê aqui, por exemplo, pensando sobre câncer de mama, pensando-se sobre problemas ginecológicos que a mulher poderia ter, problemas sociais, problemas psicológicos. Como isso foi algo desarticulado de outras propostas, parecia alguma coisa muito boa, mas por fim apresentou-se ineficaz para melhorar os indicadores de saúde da mulher. Sem comida, a mulher morria. Sem emprego, sendo violentada pelo seu marido,
não adiantava cuidar dela apenas como gestante. Ela precisava de algo mais amplo, o que não aconteceu, e, portanto, esse programa não significou uma redução dos indicadores de saúde da mulher. Na década de 80, a partir de 1981, o auge do movimento feminista brasileiro, os programas iniciais destinados à saúde da mulher são fortemente criticados, uma vez que a mulher tinha acesso apenas a alguns cuidados de saúde no ciclo gravídico puerperal, ficando sem assistência na maior parte da sua vida. Novamente, as mulheres eram consideradas apenas reprodutoras. O que acontecia fora do período de gravidez e parto parecia não interessar à saúde pública. Nesse sentido, em 1984, o Ministério da Saúde criou um programa de assistência integral à saúde da mulher, o PAISME, que marcou especialmente uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para a escolha de com forte atuação no campo de saúde. O movimento de mulheres contribuiu para introduzir na agenda política questões até então relegadas ao segundo plano, por serem consideradas restritas ao espaço e às relações privadas. Ficou um pouco trocado isso daqui, isso aqui era para estar aqui na frente, provavelmente na hora da formatação. Mas aqui está dizendo basicamente lá que em 1984 aconteceu a criação desse programa de assistência integral à saúde da mulher, que é quando começamos a ver a mulher não apenas como uma parte reprodutora, mas como um ser complexo, um ser inteiro. O PAISME inclui ações educativas, preventivas, de diagnóstico, de tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto, puerpério, climatério, quem não conhece, menopausa, em planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades que foram identificadas a partir de um perfil populacional das mulheres. Isso é muito importante. A partir de então, passa-se a entender a mulher não apenas como um ser reprodutor, mas como um ser em sua integridade, que passa por vários aspectos relacionados à sua saúde, e não apenas o aspecto de ter filhos e cuidar deles. Aqui começa um movimento muito importante para o que nós temos hoje em relação à saúde da mulher. Essa política nacional de atenção integral à saúde da mulher. O Ministério da Saúde considera que a saúde da mulher é uma prioridade do governo e elaborou o documento Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Princípios e Diretrizes, em parceria com diversos setores da sociedade. Quais setores em especial? Movimento negro, movimento de mulheres, movimento negro e o movimento de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos na área, organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional. Nesse sentido, reflete-se o compromisso com a implementação das ações de saúde que contribuam para uma garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a mortalidade e a doença por causas preveníveis e evitáveis em relação à mulher. Este documento lançado, ele incorpora no enfoque de gênero a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual. Esse documento agrega também a prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/AIDS e as portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, entre outros, e as mulheres que convivem vivendo com câncer ginecológico. Além disso, esse programa amplia as ações para grupos historicamente alijados, privados das políticas públicas,
nas suas especificidades e necessidades. Então, aqui, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher começa a abordar mais essa parte de sexualidade segura, HIV/AIDS, doenças crônicas não transmissíveis também. Então, não apenas a parte específica da mulher, mas também outras doenças que podem surgir. Promoção da saúde e integralidade. Integralidade é uma palavra que vocês vão ver sempre. O que quer dizer uma integralidade? É você cuidar de alguém de forma integral, não apenas na parte física, mas também na parte emocional, social, financeira e etc. E essa política vem, então, implementar ações para esse grupo de mulheres que foi tão excluído das políticas públicas até então. A situação de saúde, ela envolve diversos aspectos na vida, concordam? Para ter saúde é preciso ter muitos aspectos, como, por exemplo, uma relação com o meio ambiente, ter lazer, alimentação, condições de trabalho, condições de moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Até hoje, apesar de nós já vimos alguma certa diferença, uma melhora em relação a isso, porém até hoje as mulheres ganham menos e trabalham mais. Isso as coloca em situações mais vulneráveis, porque elas acabam tendo que trabalhar fora, fazer as tarefas domésticas, cuidar da família, tudo de uma vez só. Além dessa sobrecarga das responsabilidades do trabalho e do trabalho doméstico, outras variáveis como raça, etnia, situação de pobreza, elas vão realçar ainda mais as desigualdades. As mulheres, elas vivem mais do que os homens, porém adoecem mais frequentemente. As mulheres vivem mais porque tendem a se cuidar mais, mas elas adoecem mais também. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação da sociedade do que com fatores biológicos. Isso quer dizer, gente, que as mulheres acabam ficando mais doentes, não por serem mais frágeis, não por serem pessoas que tenham uma certa fragilidade física, um corpo mais frágil, como tentava dizer antigamente lá o Saúde da Mulher, o tônico que dizia que ia cuidar das fragilidades das mulheres. Porém, as mulheres, elas em geral adoecem e morrem devido a situações de discriminação na sociedade. Falta de renda, falta de uma condição social de ir a um médico, acesso aos serviços, um trabalho digno, acesso ao ensino superior, acesso à escola, à educação. Então, essas mulheres, devido a problemas sociais, acabam adoecendo e morrendo. Os indicadores da epidemiologia no Brasil mostram uma realidade na qual convivem doenças de países desenvolvidos, doenças cardiovasculares e crônico-degenerativas, como aquelas típicas de submundo, de mundo subdesenvolvido, mortalidade materna e desnutrição. Então, as mulheres do Brasil, elas estão expostas a duas realidades. Além das doenças de países desenvolvidos, como infarto, diabetes, hipertensão, osteoporose, etc., também as mulheres estão vulneráveis a doenças de países subdesenvolvidos, como a mortalidade materna, a morte durante o parto ou puerpério e a desnutrição. Os padrões de morbimortalidade encontrados nas mulheres, eles revelam também uma mistura de doenças, que seguem as diferenças de desenvolvimento regional e de classe social. É claro que tudo isso vai ser mais exacerbado, vai ser pior numa mulher com menos condições financeiras, com uma classe social mais baixa. Essa mulher acaba ficando muito mais vulnerável a todos os tipos de problema de saúde que ela poderia estar vulnerável. No Brasil, em 2004, mais precisamente 28 de maio de 2004, o Ministério da Saúde ele propõe diretrizes para uma humanização e a qualidade do atendimento. Nós vimos aí sobre humanização na aula de corretas relações humanas, se lembram?
e toma como base os dados epidemiológicos e reivindicações de alguns segmentos sociais, e para apresentar os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Em 2011, 10 anos atrás, o Ministério da Saúde, em parceria com diversos setores da sociedade, em especial o movimento de mulheres, movimento negro e trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores, estudiosos, organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional, elabora então o documento com a segunda reimpressão da política nacional, que traz uma série de diretrizes e objetivos específicos, como então foi reproduzido, foi reformulado em 2011 essa política de saúde da mulher que nós estamos falando aqui. Ela foi então reformulada lá em 2011. Quais são os objetivos? Alguns dos objetivos são promover uma melhoria nas condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e uma ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro. Então, aí já está dizendo bastante coisa. O Ministério visa promover melhorias na condição de vida das mulheres. De que forma? Garantindo seus direitos. Coisa simples. Ampliando o acesso aos serviços, que a pessoa tenha acesso aos serviços de saúde, aos serviços de educação, serviços jurídicos e etc. E aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde. Outro objetivo, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. Também se constitui como um objetivo dessa política nacional. Ampliar, qualificar e humanizar a assistência integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. Esses são alguns dos objetivos trazidos a nós pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O que eu quero dizer quando eu falo com vocês saúde integral, gente? O que abrange essa questão da saúde como uma coisa integral? Ela abrange não apenas a saúde física, mas também a saúde física. Saúde física, saúde mental, saúde social. Se é uma mulher que tem acesso aos bens e serviços de uma sociedade. Saúde sexual, planejamento familiar, informação, empoderamento da mulher acerca de sua sexualidade. Saúde financeira, que a mulher consiga ter acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso a ensino superior, se ela tiver vontade, acesso a cursos, a profissionalização, acesso à renda no Brasil de forma geral. Isso também contribui para uma saúde integral da mulher. Concordamos que sem dinheiro não tem saúde, né, gente? Sem dinheiro, sem acesso, não dá para fazer saúde. Mesmo que seja o dinheiro do SUS. Sem dinheiro não existe SUS. Então, também a saúde financeira da mulher para que ela possa se alimentar, para que ela possa estudar, para que ela possa ser independente, também é uma parte importante de sua saúde integral. Religiosa, saúde religiosa, das relações saudáveis, não relações abusivas e tóxicas, isso também faz parte da saúde integral da mulher. E a participação da mulher na sociedade, participação na formação de uma sociedade como um todo, da sociedade política, da sociedade econômica, a participação da mulher nas leis, por exemplo. Isso também faz parte de uma política de saúde integral. É enxergar a mulher não apenas como um corpo físico que serve apenas para fazer filho e cuidar do filho. Na verdade, não. Na verdade, a mulher é um ser complexo que abrange diversas características e diversos aspectos da sua vida para que ela possa ter uma garantia de uma saúde integral. Considerando-se a diversidade que caracteriza o Brasil, seja em relação às condições socioeconômicas e culturais,
seja em relação ao acesso a ações e serviços de saúde, entende-se que o perfil epidemiológico da população feminina apresente diferenças importantes de uma região a outra do país. Já sabemos que as mulheres elas têm mais acesso a emprego, acesso à renda em algumas regiões no Brasil, enquanto em outras regiões do Brasil as mulheres ainda são tratadas hoje, em 2021, como meras reprodutoras. Então, até hoje isso não é uma coisa antiga, né, e não é uma coisa ainda abolida. Ainda existem algumas regiões no Brasil em que as mulheres são tratadas de uma forma diferente, como, por exemplo, no Sudeste, em que as mulheres já têm mais acesso à educação, já têm mais acesso a planejamento familiar, que talvez em algumas regiões do Norte, indígena, por exemplo, a mulher não tem esse acesso. Aqui nós temos alguns indicadores estatísticos do IBGE, dizendo que em 2015 as mulheres representavam 51,5% da população no Brasil. A pessoa de referência no domicílio, ou seja, a pessoa a quem se considerava chefe de família, 40,5% em 2015 eram mulheres. Então percebam como isso mudou. Em 2005, 30% apenas eram mulheres, 70% quase chefes de família seriam chamados os homens. Em 2015, esse número já aumentou para 40% de mulheres que eram consideradas chefes da sua família. Expectativa de vida ao nascer. Os homens em 2005 tinham uma expectativa de mais de um pouquinho de 68 anos e as mulheres 75. Em 2015, os homens aumentaram para 71 e as mulheres, a expectativa de vida aumentou para 79 anos ao nascer. A síntese desses indicadores sociais do IBGE, ela apresenta alguns dados. A população feminina, ela encontra-se nas classes de rendimento mais baixo. 71,3% das mulheres que trabalham ganham até 2 salários mínimos, contra 55,1% dos homens. Então, 70% das mulheres que trabalham ganham até 2 salários mínimos. Dos homens, apenas 55% se encaixa nesse perfil. A desigualdade salarial aumenta conforme a remuneração. A proporção de homens que ganham mais de 5 salários mínimos é de 15,5%. E das mulheres que ganham mais de 5 salários mínimos é apenas 9,2%. No que se refere ao trabalho doméstico, as mulheres dedicadas a essa atividade, 19,2%, e que não possuem renda. Né? Faltou aqui a parte da renda. Então, aí 19,2% das mulheres, elas se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico e elas não têm renda devido a isso. Olhando aqui, nós temos uma diferença em salário. Na área, por exemplo, da saúde, os homens em geral ganham de 5.214 para cima e as mulheres 3.326. Então é uma diferença bem significativa em relação a homens e a mulheres fazendo o mesmo trabalho. Isso que é importante a gente destacar aqui, né? Que as mulheres não vão fazer menos do que os homens e mesmo assim elas ganham menos com o mesmo trabalho. A desigualdade de gênero é um problema muito recorrente no Brasil. Podemos ver pela própria visão da mulher na política brasileira. 51,48% da população são mulheres, isso em 2018. 37,8% de cargos gerenciais do governo são exercidos por mulheres, ou seja, quase 60% dos trabalhos de gerência são exercidos por homens. Na Câmara dos Deputados, apenas 10,5% são mulheres. Ou seja, gente, nós vivemos um país de maioria feminina, mas que as leis são feitas por homens. Isso parece uma coisa muito boba, mas isso atrapalha muito o desenvolvimento da mulher no Brasil. Os homens estão escolhendo por nós. Nós somos maioria, mas os homens são maioria esmagadora, quase 90% das cadeiras políticas no Brasil.
Então, às vezes, a gente percebe por que no Brasil as coisas não melhoram para as mulheres, porque quem está fazendo a lei para nós são os homens. A frequência escolar é maior entre as mulheres. Adultos com ensino superior completo é maior entre as mulheres, especialmente as mulheres brancas. Mesmo na população preta ou parda, as mulheres são superiores em relação ao ensino superior completo. O tempo dedicado aos afazeres domésticos inevitavelmente é maior para as mulheres e a diferença salarial é muito maior para os homens. Eles ganham muito mais e o que a gente acha que é bastante curioso, levando em consideração que as mulheres estudam mais e que as mulheres têm uma taxa muito maior de formação em ensino superior. Então, por que os homens ainda continuam ganhando mais do que as mulheres? Porque é o que nós vimos aqui nesse gráfico aqui. As mulheres são governadas por homens. Então, por isso, elas podem ter mais tempo de ensino, elas podem ter mais formação profissional, mas vão continuar ganhando menos do que os homens. Cargos de gerência em empresas, apenas 37,8% das gerências são ocupadas por mulheres. No Brasil, as principais causas de morte na população feminina são as doenças cardiovasculares, em destaque o infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. As neoplasias, os cânceres, principalmente de mama, de pulmão e de colo de útero. As doenças do aparelho respiratório, marcadamente as pneumonias, que podem estar encobrindo casos de AIDS não diagnosticados. Doenças endócrinas, diabetes, por exemplo, nutricionais e metabólicas, com destaque para o diabetes. E as causas externas, assassinatos, acidentes, etc. Aqui nós temos aqui um gráfico dizendo que de 10 a 49 anos são as mulheres em idade fértil, idade reprodutiva. A principal causa de morte, acidente vascular cerebral, seguida por AIDS, homicídios, câncer de mama, acidente de transporte, doença hipertensiva, hipertensão arterial, doenças de órgãos digestivos, diabetes, doença isquêmica cardíaca e o câncer de colo de útero. Podemos perceber, gente, que no Brasil as mulheres morrem mais de homicídio do que de câncer de mama. Em Recife, de 1992 até 1993, tínhamos mais ou menos parecido. Em primeiro lugar, doenças cerebrovasculares, AVC, doenças isquêmicas do coração, infartos, por exemplo, outras doenças do coração, hipertensão, doença reumática, doença das artérias, arteríolas e capilares, doenças de circulação pulmonar e doenças de vasos, veias e linfáticos e outras doenças do aparelho circulatório. As mortalidades por causas externas. Observem como que isso é bastante curioso. Os homens aqui representados em azul e as mulheres representadas em rosa. De 0 a 9 anos, as mulheres têm mais chance de morrer por causas externas, assim como de 10 a 14 anos. A partir dos 15 até os 59 anos, os homens têm mais chance de morrer por acidentes, homicídios e coisas do tipo. De 20 a 39 anos, essa diferença fica bem evidente. 50% dos óbitos por causas externas são de homens, 28,4% de mulheres por causas externas. Já aos 60 anos ou mais, volta-se as mulheres a morrerem mais por causas externas no país. Novamente, a gente falando sobre as mortes no Brasil das mulheres citadas pela OMS em 2006, doença cerebrovascular, ou AVC, acidente de transporte, homicídios, HIV, doença maligna da mama, doença isquêmica do coração, AVC, neoplasia de útero, gravidez, parto e puerpério. Então, a gravidez é uma causa de risco entre as mulheres, influenza e pneumonia, gripe e pneumonia, e a diabetes,
aparecendo aqui como uma causa de morte de mulher no Brasil. Em relação à causa de morte materna, por que motivo as mulheres mães no parto ou no puerpério morrem no Brasil? A grande parte delas vai morrer em relação a doenças como diabetes, AIDS, malária e obesidade, durante o parto ou puerpério, seguidas por hemorragias graves, seguida por hipertensão na gestação, coágulos sanguíneos que causam AVCs, embolias, complicações de parto obstruído e outras causas do parto mesmo, né? Parto complicado que leva à morte, complicações de aborto, 8% das mulheres, e 3% das mães morrem devido a infecções. A temática de saúde da mulher ela se faz então presente no Pacto pela Vida, encontrando-se, segundo o Brasil, claramente listada no campo das 6 prioridades pactuadas pelo Pacto, dentre as quais destacam-se: esse Pacto pela Vida no Brasil tem várias ações previstas para que se tenha uma vida melhor no Brasil. Alguns deles são a saúde do idoso, redução da mortalidade infantil e materna, promoção de saúde, controle do câncer do colo do útero e de mama, fortalecimento de uma capacidade de resposta a doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. E um fortalecimento da atenção básica. Então, dois dos objetivos, pelo menos, são relacionados à saúde da mulher. Alguns dos objetivos e metas para o controle do câncer de colo de útero que foram definidas pelo Pacto pela Vida são: cobertura de 80% para o exame preventivo de câncer do colo do útero. Em 2006, objetiva-se que 80% das mulheres tivessem acesso ao exame preventivo de câncer do colo do útero. Incentivo para a realização de uma cirurgia de alta frequência, técnica que utiliza um instrumento especial para retirada de lesões ou parte do colo uterino comprometido, com lesões intraepiteliais de alto grau, com o menor dano possível, que pode ser realizada em ambulatório com pagamento diferenciado. Objetivos e metas do plano: ampliar para 60% a cobertura de mamografias e realizar a punção, a biópsia em 100% dos casos necessários. Então, aqui nós temos 2 tipos de cânceres sendo abordados. O objetivo é que 80% das mulheres façam o exame preventivo conforme o protocolo e 60% das mulheres tenham cobertura de mamografia conforme o protocolo. Além disso, 8 jeitos de mudar o mundo também tem algumas coisas falando sobre saúde materno-infantil. Vamos falar sobre esses 8 jeitos de mudar o mundo. O 1, acabar com a fome e a miséria. 2, educação básica de qualidade para todos. 3, igualdade entre os sexos e valorização da mulher. Mais um local em que se entende que só podemos ter um mundo melhor com a valorização da mulher. Redução da mortalidade infantil. Melhorar a saúde das gestantes. Mais um objetivo aí que diz especificamente sobre a mulher. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Em relação às metas de mortalidade infantil, redução da mortalidade infantil, que foram definidas pelo Pacto pela Vida, nós temos o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal em 5%. Reduzir os 50% dos óbitos por doença diarreica e 20% dos óbitos infantis por pneumonia. Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes. Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com população acima de 80 mil habitantes. Aqui em Campinas existe um comitê de mortalidade materno-infantil, tá? Para vocês ficarem sabendo, aqui existe esse comitê. Além disso, eles prevêem reduzir em 5% a mortalidade materna em 2006. Ou seja, eles querem que de 100
mães, apenas no máximo 5% delas morram. Garantir insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas no parto, a doença hipertensiva, pré-eclâmpsia. Qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam às necessidades das maternidades e outros locais de parto. Lembrando que a segunda maior causa de morte materna é o sangramento, a hemorragia no parto e puerpério. Então, começamos hoje a disciplina de saúde da mulher. Vamos passar mais ou menos pelo que a gente vai aprender nessa disciplina. Nós vamos aprender os princípios de ginecologia, principais afecções ginecológicas, problemas ginecológicos. Vamos falar sobre planejamento familiar, climatério, menopausa, pré-natal, parto e puerpério. Puerpério, para quem não sabe, é depois do parto, né? Complicações relacionadas ao parto e puerpério, prevenção do câncer de mama e de útero, saúde da criança e saúde do adolescente. Então, galera, essa foi só a nossa primeira aula na disciplina. Teremos muito mais aulas sobre o tema. Espero que tenham gostado da aula de hoje e vamos começar a estudar mais sobre as mulheres e suas particularidades. Um grande abraço e até a próxima aula.